Seja muito bem-vindo, eu sou Frinéia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. A pauta de hoje destaca uma parceria da Universidade Federal de Uberlândia com o município de Capinópolis, no Pontal do Estado. A ideia é aproveitar o conhecimento de alunos e professores da instituição num projeto para desenvolver a cidade social, ambiental e economicamente. Os convidados que trazem mais detalhes sobre este assunto já estão no estúdio comigo, professor Flander de Almeida Calisto, professor lá do curso de Serviço Social, e também o Dr. Daniel Rodrigues, que é promotor de Justiça. É um prazer recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Frinéia, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando, um pouco dessa experiência que eu acho que ela é fundamental para a universidade e para a cidade de Capinópolis. Agradeço também, Frinéia, a oportunidade para discutirmos aqui um pouco o nosso projeto e debatemos sobre o desenvolvimento sustentável na nossa região aqui do Pontal. Vamos aproveitar, então, e já de cara, saber de quem é que surgiu essa ideia, quem é que fez o convite para a UFO, professor Flander? Bom, então, acho que inicialmente a melhor pessoa para responder isso é o nosso amigo Dr. Daniel, que é o protagonista da ideia. Daniel. Flander, muito obrigado. Não precisa me chamar de doutor, né? Fique à vontade. Então, o nosso convite surgiu em 2012, mais ou menos, no final de 2012. Final do ano. O Ministério Público, atualmente, ele procura não ter uma postura somente repressora. Nós somos... O Ministério Público é o detentor da ação penal, ele acusa geralmente, mas hoje o perfil do Ministério Público, a partir de 1988, com a Constituição de 88, é um perfil mais democrático, de diálogo, de orientação, de aproximação da comunidade. Um órgão participativo. Justamente, porque nós somos o guardião da democracia. Segundo a Constituição, nós temos essa função. Então, nada mais pertinente do que estimularmos a participação democrática com projetos junto à comunidade. Então, eu tive a ideia de convidar a UFO nesse ano de 2012. Entrei em contato, se não me engano, professor, com a Pró-Reitoria de Extensão. Professora Dalva, na época. A professora Dalva convidou o professor Amino, o professor Flander, e tivemos uma primeira conversa e começamos a discutir sobre projetos que pudessem estimular a participação popular no município de Capinópolis, empoderando essas pessoas a se envolverem em atividades que de fato permitam autonomia política. Essa foi a ideia. E quando as pessoas estão envolvidas, elas se sentem dona da causa e aí elas fiscalizam, elas cobram. É muito melhor porque a coisa flui de uma forma mais dinâmica, né, professor Flander? Você falou um ponto, destacou um ponto importante, que como o próprio Daniel colocou, a partir de 1988 o Brasil entra numa outra perspectiva de país, Então nós estamos procurando construir a nossa democracia a partir de 88. Então, veja bem, a participação do cidadão nas decisões do seu dia a dia, do seu cotidiano, é o que vai concretizar a proposta da Constituição. Porque nós não podemos pensar numa sociedade construída com poderes e com líderes apenas. Nós precisamos pensar numa sociedade construída com cidadãos, com o homem, com a mulher, com o idoso, com o velho, com os jovens, com as crianças. Então, quando o doutor Daniel aventou a possibilidade de nós desenvolvermos um projeto de desenvolvimento social na cidade de Capinópolis, e tínhamos o apoio da Prefeitura de Capinópolis, tínhamos o apoio do Ministério Público, tinham cursos na FACIP interessados, curso de Serviço Social, curso de Geografia, na pessoa do professor Antônio Júnior, do professor Hélio, que se interessaram também, que são grandes colaboradores, inclusive agora vão desenvolver o diagnóstico social, em parceria com o curso de Serviço Social também, Então, quer dizer, nós estamos criando as condições para poder concretizar essa perspectiva de uma sociedade participativa. E olha só quanta gente envolvida, quer dizer, a Prefeitura, o Ministério Público, os professores, os alunos, é uma parceria em que todos ganham, De fato, foi uma ideia muito feliz, Nós tivemos um tempo extenso de maturação, de desenvolvimento, de debate dessas ideias, até formatarmos o projeto,
mas isso foi essencial, o diálogo é essencial. A princípio, quando eu procurei o professor Flander, procurei a universidade, o Ministério Público tinha uma ideia de fazer um projeto de planejamento de desenvolvimento sustentável em Capinópolis. Só que, nas nossas conversas, nós descobrimos que, talvez nesse momento, fosse mais interessante a gente trabalhar com uma perspectiva de geração de emprego e renda. Então, já o professor Flander e o professor Ilano já tinham um know-how, um conhecimento sobre economia solidária, projetos pioneiros já em Tuiutaba, de cooperativas de reciclagem de lixo, enfim, sob os princípios da economia solidária. Então, aproveitamos esse conhecimento e aí fiz o pedido ao professor Flander e ao professor Ilano, por que não fazemos em Capinópolis um projeto de estímulo à economia solidária? É importante ressaltar, Friné, que eu me esqueci na minha fala dos cursos que estão colaborando. O curso de Engenharia de Produção, na pessoa especificamente do professor Ilano, tem sido essencial para o desenvolvimento desse processo. Então, até agora, nós já temos 3 cursos envolvidos. Que Serviço Social, Geografia e Engenharia de Produção. Né? E provavelmente outros cursos virão também, porque como a gente trabalha numa perspectiva interdisciplinar, invariavelmente outros cursos, e a gente estende isso até aos outros cursos da UF que tiverem interessado. Mesmo hoje, de outros campi. Exatamente. Hoje, lá em Capinópolis, já há um trabalho da medicina. Sim. Do Hospital de Clínicas, da Faculdade de Medicina, né? Então, em parceria com a HC. O que eu acho que é assim, fundamental, Frené? Veja bem, a universidade está conseguindo materializar a proposta dela de ser um vetor de desenvolvimento regional. Isso é fundamental. E eu quero crer que para a instituição isso é fundamental. É uma grata satisfação, porque o convite representa um significado, um reconhecimento da contribuição que a UFO tem a oferecer, porque a academia é considerada a casa da ciência, né? Então estão aqui os grandes pensadores, né? E a forma como isso oportuniza para os alunos colocar a mão na massa e sair da sala de aula e sair com seu diploma, mas com um diferencial competitivo muito grande para o mercado, né? Invariavelmente, desde que esse processo iniciou, nós devemos ter, assim, vou jogar uma conta por alto, em torno de uns 30 alunos dos vários cursos envolvidos nisso, até agora, de 2013 para cá. O ano de 2012 foi o ano do início do processo, né? O doutor Daniel chamou o pessoal da FACIP, a gestão, e a gestão chamou os cursos. Né? O nosso curso, inicialmente, Serviço Social, foi o que se prontificou de imediato, de pronto, assumiu o processo e iniciou. Logo veio Engenharia de Produção, a Geografia, e aí a gente conseguiu construir um coletivo docente e discente para poder pensar essas coisas. Isso foi pensado junto. Aí logo que nós começamos a conversar, nós pensamos assim, mas nós estamos conversando só entre nós, não é essa a leitura de universidade que nós temos. Nós temos uma leitura plural. Então, peraí, vamos ver, está faltando gente. Aí veio a associação comercial, aí vieram os clubes de serviço, as associações de moradores, as associações representativas da população, e nós fomos construindo o que nós chamamos lá em Capinópolis como Associação de Desenvolvimento de Capinópolis, que foi uma ONG construída durante o ano de 2013, Daniel falou bem, nós ficamos discutindo muito, mas veja bem, a complexidade que é você fazer um processo desse com participação é muito diferente do que você chamar meia dúzia de pessoas, sentar numa mesa e falar assim, não, o caminho é esse, e esse. Assim Quer dizer, isso é uma metodologia. Né? Nós não estamos aqui criticando e nem falando que não é válida, né? Aproveitando essa deixa do professor Flander, nós estávamos conversando justamente sobre isso, como a democracia, ela enseja que os processos sejam realizados de baixo para cima. O Ministério Público, então, a universidade, o governo, as autoridades públicas não podem imaginar que as políticas públicas devem ser colocadas goela abaixo na sociedade. Nós temos que discutir com elas. Porque trabalhar a base, o povo, né? É convocar o povo. E essa associação, a criação dela foi algo interessantíssimo, porque nós estávamos discutindo com essas associações,
com clubes de serviço, igrejas. Incrível. Nós estávamos conversando com a população de Capinópolis, lideranças, né, e representações. E aí eu discuti com eles uma ideia, né, que nós tivemos em Paracatu, quando eu fui promotor em Paracatu, desse planejamento sustentável na cidade, e lá existia uma associação de desenvolvimento. E aí, debatendo, enfim, conversando com as pessoas, aí um morador levantou o braço. Olha, doutor, professor, com licença, por que a gente não cria uma associação aqui também, em Capinópolis? Ah, que legal. Então, a ideia não veio de nós. Juntou a fome e a vontade de comer e acabou dando tudo certo. Então, né? A ideia surgiu da própria comunidade, isso que é interessante. O senhor ia falar, mas alguém disse por você, né? Talvez não, eu acho que eu não tive essa ideia. A gente estava querendo ouvir as pessoas. Nós partimos, o princípio do nosso grupo é um princípio freiriano. A gente escuta primeiro para depois falar. E isso tem sido muito bom para nós, porque tem sido para nós uma fonte de aprendizagem num outro recorte, num outro circuito. Porque muitas vezes a universidade leva o conhecimento, mas ela não constrói o conhecimento a partir da realidade. Muitas vezes, não estou dizendo sempre. Mas então, construir o conhecimento implica em envolver as pessoas, aquilo que Paulo Freire chama de saber de experiência feito, que é aquilo que o sujeito traz, que ele conquistou na vida, e ele traz aquilo para compor um conhecimento novo. Quer dizer, como Paulo Freire diz, o saber mais de um, mas o saber de um, mais o saber de outro, faz um saber mais. É nessa perspectiva que as coisas estão dando certo. E daqui a pouquinho eu quero saber mais desse projeto, é já já. Nós vamos para um rápido intervalo, continue ligado, nós voltamos em instantes.